projeto Estaleiro foi para mim um projeto inovador, no sentido em que dava a oportunidade de trabalharmos com realizadores já reconhecidos nacional e internacionalmente. Eu entrei neste projeto com o objetivo de aprender mais na área do cinema e principalmente como traduzir um livro para cinema. Soube deste projeto a partir de um professor daqui da universidade e decidi que era uma boa aposta a fazer, tal como os meus outros colegas de curso e alguns amigos que tenho aqui, não do meu ano, decidimos todos concorrer, não tínhamos nada a perder e era um projeto que, à partida, só parecia ser vantajoso porque teríamos a oportunidade de trabalhar com realizadores num âmbito profissional. Quanto ao projeto em si, eu fiquei como diretor de fotografia no projeto Rua da Estrada, que é uma adaptação do livro homónimo do Álvaro Domingues. Num registro mais literário ou cinéfilo, outros pensam que a estrada é o longe, o caminhante, o peregrino, a evasão. A poética da estrada ainda conserva traços desse imaginário do descentramento, da fuga e do exílio, da aventura ou da transgressão. Aí os heróis emergem muitas vezes sem passado, ao mesmo tempo fora e dentro da realidade. Surgiu a hipótese de integrar uma equipa no Estaleiro na produção Rua da Estrada, da Graça Castanheira. Foi uma boa experiência porque permitiu ter alguma noção de como é que funciona uma produção com uma equipa multidisciplinar. Eu tinha-me candidatado para duas áreas, da realização e da produção, porque eram áreas que eu já tinha alguma experiência, mas a Graça quis logo que eu trabalhasse como assistente de realização. As reuniões acabaram por ser à distância, porque a Graça Castanheira, a realizadora, estava em Lisboa e por isso costumávamos reunir a equipa em frente a um computador para falarmos através do Skype. Depois dessas reuniões tivemos uma última já com a realizadora aqui no Norte e a partir daí fizemos-nos à estrada. O filme foi realizado pela Graça Castanheira e ela já vinha com algumas ideias sobre o que queria e a estrutura que queria, mas deu sempre margem para nos ouvir e para perceber de que forma é que se podia moldar o projeto para ser algo mais comum. O processo de reparagem foi muito interessante. O filme tratava-se da adaptação de um livro para cinema e, portanto, o próprio livro tinha muitas imagens da Rua da Estrada, que é uma estrada nacional que percorre quase o país de centro ao norte. Nós tínhamos já uma ideia pré-concebida por parte da realizadora, já tinha uma ideia pré-definida daquilo que queria fazer e isso facilitou imenso o trabalho. Por outro lado, foi sempre uma partida à descoberta.
Rua da Estrada é um hipertexto nunca acabado. Não sei se foi no cinema ou em alguma literatura piedosa que vi as histórias da Via Ápia, de santos, milagres, túmulos e mausoléus. A morte, o desconhecido, a relação com o sagrado podem andar na Rua da Estrada Nacional número 1. O monumento cemiterial não perde a dignidade por entre esta desolação de eucaliptos, mato, postes e terreno pedregoso, para lá da tira branca que delimita o asfalto. A lamparina e a flor amarela de giesta são suficientes para se saber que alguém não esqueceu. As campanhas contra a sinistralidade não sabem encontrar uma maneira tão poética quanto realista de nos saber tocar. Na literatura abundante sobre cemitérios, não escasseia a metáfora da cidade dos mortos, a necrópole. Quando a cidade se mudou para a estrada, o cemitério também, ainda que só por apontamentos de simulacro. É que os cemitérios são também dos vivos e das suas representações públicas da morte. Em 1916 escrevia o etnógrafo Virgílio Correia que as alminhas são pequeninas coisas onde se podem fixar momentaneamente os olhos cansados do viandante. A estrada hoje é imensa para tais pequenas coisas. Só uma máquina fotográfica posta quase ao nível do asfalto consegue captar este universo centrado na expiação do pecado, que está para a vida além túmulo como o asfalto gritado está para a estrada. O livro olha para as estradas nacionais e para tudo o que acontece nas suas margens e nos seus meios, porque há situações caricatas de estradas no meio da própria estrada ou autoestradas que se constroem à volta. E o olhar do livro é um olhar muito, quer geográfico e, por outro lado, sociológico sobre esse fenómeno. Então o processo, à partida, seria muito caótico do ponto de vista da produção, porque teríamos que andar sempre na estrada, teríamos pouco tempo em cada local para filmar, pois isto abrangia quase todas as estradas nacionais do Norte. A Estrada Nacional tem uma série de características muito próprias, muito peculiares, que caracterizam a própria Rua da Estrada. O nosso objetivo com este documentário era precisamente esse, era retratarmos a Rua da Estrada tal qual é, mediante também referências que tínhamos através do livro, escrito por Álvaro Domingos. Um turigalo é um animal fabuloso que não consta na lista interminável de outros imaginários e mitologias. Há cavalos alados como Pégaso ou outras bestas temíveis como o centauro. Existem hidras de 7 cabeças, esfinges, unicórnios, grifos com garras de águias vermelhas, leões verdes ou dragões azuis. Foi uma ótima experiência para descobrir Portugal, para descobrir as estradas e tudo o que as circunda. E do ponto de vista profissional, a Graça é uma realizadora que gosta de ter mão na imagem, uma mão muito específica e um olhar muito específico, e desse ponto de vista a minha relação com a câmara não foi tão criativa, eu estava mais a auxiliar a produção e a construção das imagens do que a escolhê-las. Claro que tive essa margem também para fazer, mas foi mais um processo de descobrir o método da Graça e moldar-me a esse método. Ter acompanhado o processo da reperagem e no final ver o filme é uma sensação muito interessante. Para já, acho que à medida que se vai fazendo um filme, especialmente no início, criam-se muitas ideias, há uma espécie de euforia mental. E depois no fim é curioso ver que as imagens batem todas certo e a própria sequência do filme corresponde àquilo que se tinha pensado e idealizado inicialmente. Em relação ao trabalho que desenvolvi na Rua da Estrada, fiz a produção áudio da curta-metragem, que é sempre um aspecto que para mim é fundamental numa produção audiovisual, mas que muitas vezes, principalmente academicamente, vemos que é um aspecto, o som, é um aspecto que talvez seja um bocado desvalorizado. Julgo que muitas vezes os profissionais que estão com o papel de misturar um filme ou fazer a captação áudio não têm por parte da equipa o tempo e a serenidade que julgo ser
necessária para poder fazer o seu trabalho com alguma competência. No caso da Rua da Estrada, foi um colega meu, o Dinis, que fez a captação, o que me ajudou depois a fazer a mistura, pois pude com ele catalogar todas as cenas e todo o material recolhido. O resultado penso que foi super positivo, não só do ponto de vista do resultado final do filme que conseguimos criar, mas de todo o processo, quer pelas questões dos métodos que nós aprendemos ou as formas de olhar e pensar que a Graça nos transmitiu. Por outro lado, foi uma experiência também boa, pois trabalhei com outros colegas e amigos meus no mesmo projeto e isso cria logo o ponto de partida, temos logo um à vontade maior e um bem-estar melhor. A ideia da Graça Castanheira já estava muito pré-definida, aliás, nós tínhamos um livro e, portanto, essa base já é muito sólida, mas chegar ao fim e perceber que conseguimos atingir o objetivo de filmar aquilo que está no livro, para além disso dar uma dimensão quase tridimensional através do cinema, é sem dúvida fantástico. Por isso, ter visto a estreia foi absolutamente fantástico. O projeto em si, acho que é de realçar que as repercussões positivas não são só o filme ou o processo de produção e de estar em rodagem, mas também num âmbito mais geral, acho que o campus, que faz parte do estaleiro, de certa forma deu para perceber com o que é que podemos contar cá no Norte em termos de indústria, em termos profissionais, e isso acho que foi o maior desafio que eles tiveram ao apostarem nisso. E acho que foi mais valido depois também pelos resultados que conseguiram obter. Enquanto se está a estudar, poder-se integrar o mercado profissionalmente ajuda-nos a desenvolver algumas capacidades que nos permite apurar algumas respostas mais competentes quando somos chamados para fazer o nosso trabalho. No caso da Rua da Estrada, como disse, fiz a mistura final da curta-metragem, conheci a equipa e acompanhei algumas do trabalho que ia sendo desenvolvido e julgo que o facto de poder trabalhar com uma equipa que estava ali para apurar as suas capacidades e com vontade de trabalhar com uma profissional, como uma realizadora do filme, permitiu que todos nós estivéssemos motivados e com vontade de mostrar as nossas capacidades. Tomei conhecimento do estaleiro através de amigos meus. Eles falaram-me na altura que era um projeto do Curtas de Vila de Conde e que consistia na hipótese de trabalhar com realizadores portugueses consagrados. E na altura, pronto, eu achei que era demasiado bom para ser verdade, mas fui escrever, fui tentar a minha sorte. Na altura estava a acabar a licenciatura em Som e Imagem, estava no último ano e fui-me inscrever sem esperar muita coisa, porque achei que um projeto desta dimensão teria um número infindável de inscrições e muitas pessoas que com um melhor portfólio que eu, certamente. Mas pronto, fui achando que não era possível. A minha primeira entrevista correu muito bem. Foi com um dos membros do estaleiro, na altura o Pedro Maia. Foi uma apresentação breve e, passado pouco tempo, para surpresa minha, chamaram-me para conversar com o Luís Alves de Matos, que era um dos realizadores que foi convidado pelo estaleiro. Fui então, mostrei os 2 filmes que eu tinha feito até então, que eram 2 filmes de escola, um documentário e uma ficção, e ele gostou muito, mas não achei que fosse para a frente, que ele me chamasse. E passado um dia recebo uma chamada da Dânia Lucas, que era uma das produtoras que estava a trabalhar, a dizer: olha, Zé, foste chamado para ser diretor fotográfico deste filme. Antes de mais, eu pensava que a entrevista era para assistente de realização, tendo em conta que era aquilo que eu achava mais próximo daquilo que eu sou capaz de fazer melhor, mas, para surpresa minha, foi para diretor fotográfico. Eu nunca tinha feito, para além de fazer direção fotográfica dos filmes que eu tinha realizado, um pouco mais por necessidade do que
qualidade, por mestria, mas pronto, o meu trabalho na direção fotográfica foi reconhecido pelo Luís, achou que estavam bem filmados os meus filmes e então decidiu convidar-me. O Luís Alves de Matos propunha-se a fazer um documentário sobre o Rio Ave. Chegando lá, o processo de filme foi um bocadinho diferente daquilo que eu estava habituado também. Era um filme experimental, todos os filmes, ou quase todos os filmes do Luís Alves de Matos são filmes experimentais. É um bocadinho diferente daquilo a que eu estou habituado a trabalhar. E inicialmente foi um bocadinho confuso não saber, não ter um argumento, não ter uma linha por onde trabalhar. Portanto, a ideia do filme era percorrer o rio desde a nascente até à foz e perceber o que é que o rio transmitia às pessoas, como é que, sobretudo as suas margens, não necessariamente o rio como meio líquido, mas aquilo que o rio induzia nas pessoas. E era uma coisa que nem eu, nem o Luís, nem a equipa toda sabíamos. Então, o processo de fazer o filme foi um processo de procurar aquilo que o Rio Ave dizia, aquilo que o Rio Ave expressava. Este filme constrói-se numa ideia de viagem entre o passado e o presente, num sentido de impermanência, como a condição natural do rio e do homem. Este filme começa nos céus, de onde olhamos a natureza no seu espaço brutal. Plano aéreo que funciona como um longo prelúdio. Algures naquela massa de cores e formas, por entre a Serra da Cabreira, nasce o rio que serpenteia como um fio de linho, até desaguar no Irmal, onde se adensa junto à barragem de Guilho Freio, e daí segue o seu destino de encontro ao mar. Já longe das montanhas. Tão mal lido. Isto não tem vírgulas. Gosto de ter muita liberdade a filmar e foi-me dada essa liberdade quando me foi proposto o filme. Eu cada vez mais penso que o cinema ainda é um espaço de liberdade e um espaço poético. E penso que faz todo o sentido. Todos os últimos filmes que eu tenho feito têm sido cada vez mais uma cariz experimental e uma aproximação à poesia e a um olhar poético, que é um olhar que parece mais justo para falar da realidade que dá à nossa volta. A ideia do rio surgiu-me porque o rio tem algo muito simbólico, que é... O rio é uma estrada líquida, serve para transportar e para passar de uma margem à outra. Já desde os gregos antigos que se falava muito do rio e o rio era uma espécie de uma metáfora da vida. Para além do interesse de ter uma experiência de descer um rio e ir seguindo um pouco o seu percurso e ir observando as diferenças desde a nascente até à foz, como é que o homem se relaciona também com o rio, como é que o rio sobrevive à mão do homem. É um olhar particular como experiência, a minha experiência ao longo do rio, e por isso mesmo vou experimentando sensações e vou eu próprio reagindo àquilo que vejo e filmando da maneira que vou sentindo o rio. Vamos arrancar. Devagarinho.
Confesso que no início foi um bocadinho difícil habituar-me à ideia de fazer um filme experimental, porque é novo para mim, e algumas das regras que tinha na cabeça e algumas coisas que são habituais fazer-se, eu tive que as desconstruir e fazer as coisas de uma maneira, de uma maneira diferente, de uma forma mais experimental. Em primeiro lugar, a minha chegada à produção foi uma surpresa, porque eu não tinha qualquer experiência a fazer um filme e pela primeira vez vi como é que realmente se fazia um filme. A primeira coisa que me surpreendeu e que eu mais gostei, que aprendi, foi a produção do filme. Os meios para o construir. Foi bom acompanhar desde a pré-produção à produção do filme e perceber como saltamos de um papel e de uma ideia escrita para a produção. A experiência das filmagens tem sido engraçado. O improviso acontece quase sempre. Muitas vezes não resulta, outras vezes acaba por resultar. E a questão de fazer um documentário experimental tem muita piada. André. Mais. Podes ficar aí. Para. Está perfeito este. Tem sido uma experiência muito boa. O meu primeiro trabalho em documentário, experimental, dá-me bastante liberdade. Normalmente há quem diga que na área de som a pessoa é sempre mais relegada para segundo plano e que tem muito mais tempo livre. Tenho falado com o Luís, vai-me dando alguns elementos, aquilo que pensa, aquilo que acha, e eu vou tentando trazer elementos sonoros que traduzam a ideia que ele tem do filme, a ideia que ele quer fazer, aquilo que ele quer fazer do filme. Por essa razão, todos os dias era uma surpresa, porque não sabíamos aquilo que íamos encontrar. O meu trabalho, e isso foi super aliciante e aprendi muito, era, através do inesperado, tentar conseguir uma imagem coesa. Uma imagem que expressasse a linguagem do Rio Ave. Em termos de produção, foi super estimulante, porque filmei de maneiras inimagináveis. Eu filmei debaixo d'água, filmei a navegar, em barco e num caiaque, debaixo de chuva e até de helicóptero. Filmei de helicóptero. E foi muito divertido. Em geral, foi muito divertido filmar este projeto. As condições de produção deste filme têm sido muito semelhantes às condições de produção dos restantes filmes que estão a ser neste momento realizados e produzidos no âmbito do projeto Campos do Estaleiro. São produções que contam com equipas técnicas muito reduzidas, com uma verba muito reduzida, com um tempo de preparação e tempo de rodagem também muito curto. Vai ser muito desafiante nesse aspecto, porque nos coloca diariamente em situações de resolver muito rapidamente todos os desafios que nos surgem. Neste caso específico, assim, o maior desafio foi de facto a nossa necessidade de adaptação às condições de clima. É um filme que está a ser gravado debaixo de chuva, debaixo de água e dentro de água, literalmente. Mas o desafio deste projeto também é exatamente esse, de conseguirmos ultrapassar todas essas circunstâncias, e eu acho que temos tido sucesso na forma como temos resolvido esses fatores que estão fora do nosso alcance. O Super 8 para mim é quando eu me sinto mais livre e mais certo de que aquela imagem que eu vou obter é a imagem que eu quero. É um formato de cinema que há muitos anos era uma espécie de formato amador, mas que hoje em dia, cada vez mais com a dificuldade em filmar em película e com a passagem ao digital, se tornou uma espécie de resistência do cinema. Em grande parte dos meus filmes eu uso sempre o Super 8, uma espécie de desejo
do cinema como eu aprendi e comecei a gostar. E é uma espécie de um certo ato de resistência que é, para mim a televisão é o passado e o cinema é o futuro, e para mim o Super 8 é o cinema. Quanto tempo passou desde que tudo isto era diferente? Há fotografias antigas. E as lavadeiras por onde andam? O texto interroga-se. É o tempo da memória. A água é alegria. E ao entardecer, a água espalha as luzes de Vila de Conde. Para que serve então um rio? O trabalho de direção de fotografia é um trabalho muito interessante, algo que eu nunca tinha percebido. Mas não é um trabalho que eu quero fazer para o resto da minha vida, e eu gostava de ser realizador. Um dia a realização comove-me mais e move-me mais, e nesse sentido foi muito importante receber neste projeto as experiências dos dois realizadores. Mais do que evoluir na direção de fotografia, na maneira de filmar e de iluminar, o modo como um filme pode transparecer uma ideia, um filme pode desenvolver um conteúdo interessante, como é que um filme pode retratar uma realidade e exponenciá-la. E futuramente aplicarei estes conhecimentos na minha forma de realizar também. Aquilo que eu vou fazer de seguida, eu acabei de me pós-graduar em fotografia por esta universidade e ainda me vou mostrar, ainda não sei bem em que área. Espero que no futuro possa continuar a criar o meu caminho no cinema, principalmente, como diretor de fotografia, apesar de gostar de fotografia genericamente, é no cinema que encontro e que me sinto realizado. Uma das minhas ambições, ou um dos meus sonhos, quando entrei para o curso de Som e Imagem na Católica, era precisamente fazer a adaptação de um livro para cinema. E este projeto foi culminar de um curso de 3 anos e terminou de uma forma perfeita, porque era precisamente aquilo que eu queria fazer, era isso, e este projeto permitiu que isso acontecesse. Aprendi imensas coisas relacionadas com o cinema, são fundamentais para poder prosseguir determinados sonhos que eu já tinha. Futuramente espero continuar este percurso de trabalhar dentro desta área e espero continuar a aprender ainda mais coisas, viver muito mais experiências e ter uma segunda vida. A minha vida pessoal, aquilo que eu vivo no dia-a-dia, e aquilo que eu vivo dentro do cinema quando faço.